Tema da aula de hoje, a codificação do direito. Por que é importante nós compreendermos a codificação, né? Qual é a diferença do código de legislação para uma lei ordinária, uma lei simples, uma lei, uma regulamentação? O que é uma CLT? O que é uma consolidação de normas? Por que eu tenho um código? Por que eu tenho essa questão, né? E por que nós vamos explicar isso agora, né? É importante compreender isso, né? Muitas vezes eu me deparava quando estudante de direito, né? Por que existe o Código Civil? Por que existe o Código Penal? Por que existe uma consolidação trabalhista? Não temos um Código Trabalhista. Temos um Código Trabalhista? Não temos. Então nós vamos explicar a diferença hoje, né? A diferença de código para consolidação e para leis ordinárias, leis esparsas de maneira geral, né? Então vamos lá, doutores e doutoras, né? A importância do direito, ela não está apenas no seu conteúdo, não é? Nos fatos que disciplina e nos valores que elege, está também na forma como se apresenta, né? Então o direito, né, nós temos fontes. Lembra que eu falo da ferramenta, né? Eu falo que se eu fosse mecânico eu teria uma caixa de ferramentas, e nessa caixa de ferramentas eu tenho as ferramentas que eu vou utilizar para montar, desmontar o veículo, motor e etc e tal. No direito também tenho a minha caixa de ferramentas que eu chamo de fontes do direito, e essas fontes do direito, a primeira ferramenta que eu devo me utilizar é a lei, é a norma. As demais, né, caso não tenha lei, é que eu utilizarei as demais ferramentas de trabalho. Então a ferramenta de trabalho de todo jurista, a ferramenta de trabalho é a norma. E olha a importância da norma, ou a importância da lei. Ela é importante para o parlamento, ela é importante para o executivo e ela é muito importante para o judiciário, não é? E nós juristas temos a lei como instrumento de trabalho, né? Nós juristas temos a lei como instrumento de trabalho, instrumento de trabalho do magistrado, do delegado, do juiz, do promotor, do advogado, do defensor público, técnico, escrevente, judiciário. Nós utilizamos a lei como principal ferramenta de trabalho. Professor, tema da aula de hoje, codificação do direito. Então olha só, houve uma época em que, não é, a sociedade não era tão grande, tão diversificada, tão como ela é hoje em dia, né? As sociedades eram menores, né? Eram muito menores, pequenos grupos, pequenas tribos que se agrupavam, faziam pequenas cidades que faziam troca com outras cidades, né? E etc. Mas havia a necessidade de regulamentar determinadas questões, não é? E como surge a lei? Nós já conversamos sobre isso em diversas outras aulas, não é? Falamos da teoria tridimensional do direito, falamos de Kelsey, falamos de Weber, falamos de Reale, falamos de todos esses antigos, não é? Para chegar num consenso de que a lei deriva, a lei é oriunda, a lei surge, né? Eu vou citar um brocardo agora: ex fato ius oritur. O que é isso, né? Latim, né? Ex fato ius oritur, né? Ex é força, facto é o fato, né? E os direito, oritur é a origem, né? Então a origem do direito vem do fato. Essa é a tradução. A origem do direito vem do fato. Professor, mas como assim a origem do direito vem do fato? Você não diz que é dos costumes? Você não sempre fala isso? É isso, pessoal. Usos e costumes, né? É usual e costumeiro se agir desta forma. É usual e costumeiro eu ter uma esposa, ter uma família monogâmica, com filhos, homem e mulher. Isso é usual e costumeiro dentro da nossa sociedade. Deste fato, ex fato, da força desse fato, né, surge ius oritur, né? Origina-se, portanto, o direito. Então vai se regulamentar a questão do casamento, da norma, da convivência, o regime de casamento, desta forma, dessa maneira, baseado nesse uso e costume. Ah, professor, mas e a novidade? Né? Homem com homem, mulher com mulher, como é que fica isso? É um fato? É um fato, mas ainda não é um fato consolidado ainda a ponto de se fazer uma norma, sim ou não? Sim, boa noite, Tamara. Sim, ainda não é um fato ainda consolidado a ponto de se consolidar e se positivar, segundo o Kelsey falava, se positivar numa norma, né? Então, eu ainda não tenho essa norma positivada para o casamento. Temos analogias, já estudamos na aula passada. Temos integração desse costume por uma analogia legal, comparado a uma outra lei, mas é uma analogia ainda, né? Teve um projeto que foi aprovado, mas parece que depois ele voltou atrás em relação a isso aí. Existe casamento
lá no Rio Grande do Sul e outros lugares, mas não é um casamento de acordo com o Código Civil, não é, né? É um reconhecimento de uma união estável, que é uma situação diferente de casamento. Não está no Código Civil, não está na lei ainda essa questão, tá bom? Então vamos lá. Então, do fato ex facto, eu vou colocar no chat aqui, né, para vocês, né? Ex facto ius oritu. Pera aí aqui. Chat, não tem chat para todo mundo, né? Só um minutinho, vou escrever aqui no quadro aqui. Só um minuto. Bom, tá no chat, né? Ex facto. Por força do fato, né? E os direito oritu é a origem. É como se origina, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, o direito nasce do fato, seria uma tradução mais, vamos dizer assim, mais bonitinha, mais, né, bem alinhada. Eu escrevi no quadro aqui, pessoal, porque tem os alunos presentes aqui, né, e tem vocês aí também presentes, mas, né, distantes, né, no telepresencial, dessa novidade aí, tá ok? Então vamos lá. Então, tema de hoje, codificação do direito nestas sociedades. Oi? Sim? Desculpa atrapalhar. Não atrapalha não, pode falar. É feito o casamento, sim. Hã? É feito o casamento. É feito um casamento, mas ele não é com base no Código Civil, né? O que acontece? É um reconhecimento de uma união estável. É casamento. Qual é a lei? Casamento, então, eu não sei. Porque assim, tem as normas da CMGC, que aí eles mandam fazer ou não mandam fazer. E é feito o casamento. Tanto faz a união estável como faz o casamento. Tá, eu não sei explicar os detalhes. Vamos dar uma estudada nisso aí, trazer na aula que vem, né? Hoje é quinta, sexta-feira, amanhã a gente traz esse debate aí para a sala de aula, né? Eu entendo que não é feito, parece um casamento, mas não é um casamento. É igual a questão da homofobia, né? Que o pessoal fala crime de homofobia que não existe, mas é reconhecido, é aceito por uma analogia legal, né? Por conta do racismo. Então é trabalhado em cima da lei do racismo. E eu entendo que o casamento tem uma discussão antiga sobre isso daí, né? E é feito por uma, não sei se é analogia legal ou se é integração por princípios gerais, baseado, salvo engano, no 226 da Constituição, né? Quando as pessoas têm um intuito, têm um interesse público e notório de constituir uma família, aí constitui uma família, independente de ser homem com homem ou mulher com mulher, existe ali um intuito familiar, e nesse intuito, no 226, se constitui uma família, aí se reconhece uma união estável nesses moldes, não um casamento igual está no Código Civil, né? Mas eu posso estar enganado. Porque até então era esse o entendimento que eu tinha visto, né? Que eu tinha visto aí, mas eu posso estar enganado. Eu não sei explicar, eu vou olhar certinho. Isso, vamos ver direitinho. Se pegar alguém e quiser casar, a gente tem que fazer o casamento. Tá. A gente faz o casamento. Sai certidão de casamento? Normal, sai. Então é casamento, né? Normal. É casamento. Então tá bom. Eu não sei explicar os detalhes. Eu entendi. Né? Vamos estudar isso aí, a gente traz para a gente debater, né, o assunto. Oi. Existe alguma legislação que atribua penalidade para assédio sexual? Tem. Pergunto porque hoje teve uma questão importante, uma questão relacionada à aula de ontem, porque foi um caso de importunação sexual, mas aí tinha alguém que estava atribuindo ao fato assédio sexual. Tem os dois casos. Estava gerando um problema processual e aí ela estava explicando que no caso em questão não era assédio sexual, que ele deveria ser processado como importunação sexual, porque são coisas diferentes. Nesse caso não foi um erro de analogia, mas não serve a analogia, né?
Não serve analogia, porque existe os dois delitos. Existe a importunação sexual e eu não sei qual é o caso, né? Mas existe a importunação sexual e existe o assédio sexual. São dois delitos, né? São duas tipificações distintas, e tanto pode ser um crime quanto pode ser o outro crime. Quando que é um e quando que é o outro? Aquela história de passar a mão dentro do ônibus, aquelas fotos que uma menina agora recentemente, acho que foi ontem, antes de ontem, né? Ela estava no ônibus e o cara tirando foto dela, né? Das partes íntimas dela do ônibus, tirando foto assim ali, né? Não conhece ela nem nada. Então isso aí é o crime de importunação sexual, tá? Agora, o assédio sexual, ele somente se dá e ele só ocorrerá quando existe um assediador ou assediadora, tá? Em relação ao assediado, que é um subalterno, ele é subordinado. Sabe o caso da dentista que estão falando aí, que ela andou abusando dos funcionários? Sabe o caso da dentista? Estão falando aí de uma dentista, né? O caso dela seria assédio sexual, porque ela é a chefe, né? Assédio sexual, né? Agora, no caso de quando as duas pessoas estão em pé de igualdade e não tem a subordinação, não tem relação de emprego, não tem relação de chefia, aí é importunação sexual. Essa é a diferença. Tranquilo? Vocês não respondi, né? Não faz parte aqui, mas ao mesmo tempo, né? A gente traz essa curiosidade aí. Bora lá, pessoal, codificação. Então, do fato surge o direito, né? O direito se origina da força do fato. A força do fato é a força dos usos e costumes, o que é usual e o que é costumeiro, daí surge uma lei. Essa legislação esparsa, essa legislação separada, ela traz uma lei regulamentando uma determinada questão, um determinado caso. Aí surge uma outra lei para um outro caso, surge uma outra lei para um outro caso. Aí eu tenho lei civil, eu tenho lei penal, eu tenho lei trabalhista, eu tenho lei para os tributos, leis tributárias. Então eu tenho diversas legislações, né, separadas, distintas, cada uma regulando uma matéria. Na antiguidade, quando a sociedade era menos complexa, né, surgiu a ideia de fazer o seguinte: vamos pegar todas essas legislações, toda essa lei, e vamos reuni-las em um único só local, e vamos fazer um código. Qual é o código? É a chave para a regulamentação de toda a sociedade. Vamos reunir tudo que está separado, tributo, penal, civil, tudo, vamos reunir num lugar só. Essa reunião é o código, é a codificação. Codificação ex fato ius oritur, né? Ou seja, do fato se origina o direito nasce do fato, fazendo uma tradução mais bonitinha, né? Da questão. Então, surgem os primeiros códigos da antiguidade, sendo que o mais antigo, tido como mais antigo, é o código de Hammurabi, né? H-A-M-R-A-B-I, Hammurabi, né? Aí depois temos também legislação mosaica, lei das 12 tábuas e várias outras. Vamos falar de cada uma para nós compreendermos o porquê estas civilizações fizeram o código até chegarmos no nosso código de hoje, que é o Código Civil. Então vamos lá, né? Então, pessoal, o direito simplesmente legislado, disperso em várias legislações, não atende à segurança jurídica, não atende à sociedade, não atende porque às vezes eu acho que não tem a lei. E eu provoquei uma discussão agora no início da aula sobre a questão do casamento, né? Então a doutora colocou para nós aí que existe sim o casamento. Eu acho que não existe, ela afirma que existe. Os colegas aí estão todos na dúvida, existe, não existe? Alguém colocou mais alguma coisa? Não? E aí que fica... É na resolução 175 do CNJ. É como eu falei, não é uma lei, é um entendimento do Conselho Nacional de Justiça, é uma interpretação, não é a norma. Por isso que eu disse que não existe. Mas você é obrigado a fazer. Não, eu entendo. É a mesma coisa da homofobia. É obrigado a aceitar que existe o crime de homofobia, embora não exista. É obrigado o delegado fazer a lavratura do auto penal do crime, do delito de homofobia, embora não exista o crime de homofobia. Os próprios defensores das questões LGBTQIA+, e de gênero, etc., o PSOL,
o PT e esses partidos de esquerda, eles deram nota nas redes sociais reclamando, falaram: olha, vocês falam tanto de crime de homofobia, mas não existe o crime de homofobia, porque não está positivado, segundo poderia falar Hans Kelsen. Kelsen falava: a norma tem que estar escrita para existir, se ela não está escrita, ela não existe, né? Ah, professor, mas os usos e costumes é uma fonte paralela, é uma fonte extra. Se não existir a lei, eu vou nos usos e costumes, na doutrina e na jurisprudência. Então, qual é o entendimento aí? O entendimento do Conselho Nacional de Justiça. O que é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ? É um órgão fiscalizador, opinador, que dá opiniões na conduta dos magistrados, manda seguir determinada questão, assim, assado. Se eu não sigo, o que acontece? Nada. Não acontece nada. Ah, eu sou obrigado a seguir. Se não segue, qual é a penalidade? Nenhuma. O magistrado no máximo toma uma advertência. Oi? Então, no nosso caso, eles podem entrar na justiça e o juiz manda determinar. Ele determina que faz. Sim, determina, mas gente, penalidade. O que é penalidade? Uma multa, cadeia, né? Cadeia, multa. É complicado, né? Aí qual é a penalidade? Nenhuma, você toma uma advertência, né? Ou então não te obriga a fazer, aí você faz. Mas essa penalidade... Só determina. Oi? Só determina. Nem é uma penalidade. Nem é uma penalidade. Na verdade, penalidade não tem. Então, é disso que nós estamos falando, né? Quando nós falamos da origem da norma lá atrás e nós nos referimos a uma sanção é a força coativa, é a força coatora do Estado. O poder de coação é que determina se a lei vale ou não vale. Eu faço uma norma, é proibido tomar água em garrafinha plástica a partir de hoje, porque nós vamos conservar o meio ambiente e o plástico degrada o meio ambiente. Para que você não jogue a garrafa no meio da rua é proibido. Eu faço uma norma, mas não tem sanção. De que vale uma norma sem sanção? Nada. Não funciona, porque se a pessoa não cumpre, não tem nenhuma penalidade. É a mesma coisa as resoluções do CNJ, né? Não que não tenha valor, entenda, não que não tenha valor, não que não seja respeitado, é um órgão sim respeitado. As pessoas respeitam por conta de uma hierarquia, por conta de um acordo, não é? Mas dizer que existe uma sanção, não tem. Aí não tendo uma sanção... São os direitos. Se eu tenho direito de casar com meu marido, homem e mulher têm direito de se casar, eles também têm, no caso de homoafetivo. Não, mas assim, eu quero que vocês entendam, né, o ponto aqui da aula aqui, né? Não sou contra, não sou a favor, não é pessoal, não é. Agora o que eu quero que vocês entendam é que não existe uma lei, né? A partir de hoje, sabe aquela lei do casamento homoafetivo? Essa lei não existe. É isso, né? Eu queria explicar isso. Não existe essa lei. Mas no direito não aceita lacunas. Então vamos fazer uma integração, porque do ponto de vista usual e costumeiro, a sociedade aceita. Então é costumeiro, é usual ter estas relações em nossa sociedade, então vamos aceitá-la e vamos reconhecê-la por uma analogia legal. A lei não existe. Não existe a lei. É isto. Eu estou errado? Não estou, não. A lei não existe. A lei do casamento. O reconhecimento por uma analogia legal é tema da aula passada. Está certo, está correto. É o mesmo reconhecimento do crime de homofobia. O crime de homofobia não existe, não está positivado, mas se reconhece o crime por uma analogia legal. Está correto reconhecer o crime por uma analogia legal. Está correto reconhecer o casamento por uma analogia legal. Agora, dizer que existe o casamento positivado, é isso que eu estou querendo dizer, né? Eu não conheço essa lei. Eu posso estar enganado, mas que eu saiba, até hoje ela não existe. É isso, né? Tranquilo? Né? Vamos à codificação, continuando. Então, do fato surge o direito, nasce o direito do fato, né? E a sociedade menos complexa tiveram essa ideia aí. Vamos reunir tudo em uma legislação única. Vamos fazer uma lei una, né? Para facilitar o entendimento, para melhorar a aplicação da norma e a segurança jurídica na nossa sociedade. Esta codificação deverá conter todas as leis nessa codificação. Essa é a ideia da antiguidade, né? Direito penal, direito civil, tributário, tudo numa lei só. Chamou-se então de codificação. O direito simplesmente legislado
disperso em inúmeras leis, não atendia, né, não atendia às exigências de segurança jurídica da época, né? Dificulta também o conhecimento jurídico, dificulta o modelo jurídico. Por isso que eu trouxe essas questões de homofobia e de casamento. Homofobia eu já sabia, eu conheço até o julgamento, né? De casamento eu já vi várias vezes, várias falas. Sempre, todas as turmas tem alguém que está por dentro dessa questão. Não, professor, existe sim um casamento. Eu sei que existe um casamento. Eu conheço pessoas que são casadas, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem. Todos nós conhecemos, né? Mas é a lei que eu estou falando. Cadê a lei que fala do casamento, né? Ela não está dentro do Código Civil. Ela não está, pessoal, ela não está. Eu conheço o Código Civil. Não tem a legislação do casamento. Não tem. Homoafetivo não tem. No Código Civil não tem. Por uma integração, porque no direito não pode haver lacunas. Há uma integração da norma, chamando, né, os juristas a aceitarem o que é usual e costumeiro em nossa sociedade, fazer a integração. Integra por analogia legal, por analogia de princípios por princípios de direito, mas não existe a lei, ainda não existe, né? Não existe, e eu acho que vai demorar para existir, porque tem tantas outras questões em pauta aí na nossa sociedade, né? Aí você vai falar assim, mas é mais importante? É mais importante. A fome, por exemplo, não pode esperar, né? As populações em estado de miséria, a falta de água no Nordeste, todas essas pautas estão na frente dessa daí, né? Por mais que essa daí seja antiga, estas outras pautas estão na frente, e aí fica empurrando, e quem que vai resolver isso? Se volta um governo conservador, a coisa vai adiar mais ainda. Se tiver esse governo que está aí, esse governo não tem parlamento para, né? Aí vai ser complicado também aprovar essas questões. Vocês entendem? Então essa pauta vai se adiando. Essa pauta, não estamos. A população não fica sem assistência jurídica, né? Os interessados não ficam desassistidos. Por conta de quê? Procedimento de integração da lacuna por analogia legal. Aula passada. Procedimento de integração da lacuna por princípios de direito. Aula passada. Então, a sociedade não fica desatendida. Nós falamos isso na aula passada. Agora, existe a lei? Não existe. Não existe. Existe a lei de homofobia? Não existe. Existe a lei de casamento homoafetivo? Não existe. É isso, só isso. Mas as pessoas são desassistidas? Também não são, por causa dos princípios de integração, que é um mecanismo do judiciário de resolver essa questão. Olha como é que é, né? Existe essa sapiência, essa sabedoria aí para se resolver. Existe esse mecanismo, né? Mas hoje na aula de codificação, pessoal, né? Eu trouxe essas questões por quê? Porque a codificação vem para resolver isso. Traz em um código toda a sistemática que deve ser adotada pela sociedade. Mas pode sim ficar algo de fora. E se ficar algo de fora, futuramente integrará esta norma. Porque a codificação tem o objetivo de facilitar a compreensão, que seja de todos, para todos, compreensível e acessível a todos. E não é todos não, viu pessoal? Isso é erro de gramática, é quem não sabe falar. Se um dia incorporarem na língua, aí a gente aceita. Até lá é todos e todas, né? Ou todas e todos. Para os mais feministas, começa por todas e todos, né? Ou para os mais cavalheiros, né? Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, não tem esse negócio? Né? Mas todos, por enquanto, não existe, tá? Eu respeito, mas por enquanto não existe no nosso vernáculo, né? Então vamos continuando a questão. A questão então é essa, de simplificar, de facilitar, de compreender. Por isso que quando falou do casamento e da homofobia, eu falei, eu tenho certeza, não existe, porque o Código Civil não modificou. Entendem a questão da codificação, onde que ela vem e facilita? Você que está na área, você não precisa estudar centenas de leis. Você entende que não existe porque o código não tem. E o código não foi modificado nesse ponto. Se houver uma modificação no Código Civil, haverá um profundo debate na sociedade. Está falhando a tela aqui, né? Mas o áudio está correto, tá perfeito aí, não é? Está tranquilo, não está na lei, foi decisão do Supremo. Não está na lei, isso. É um entendimento, né? Bom, conceito de código. Vamos lá, né? Conceito de código. O que é o código, então? Código
é o conjunto orgânico. Por que conjunto orgânico, pessoal? Porque existem várias seções, vários títulos, várias questões a serem estudadas dentro de um mesmo código, né? Então eu tenho lá casamento, sucessão, obrigação, né? Então é um conjunto orgânico e sistemático de normas jurídicas, escritas e relativas a um amplo ramo do direito. Por que um amplo ramo? Porque eu tenho um Código Civil, tenho um Código Penal, ramo civil, ramo penal. Tá falhando o áudio? Vamos dar uma atualizada, né? E assim por diante. Tranquilo? Eu vou repetir o conceito, mas está falhando, né? Eu tenho que dar uma atualizada aqui, só um minuto. Então, atualizando. Só um minutinho, estou atualizando aqui o áudio. Enquanto isso eu vou repetir o conceito aqui, ó. Então, o código é o conjunto orgânico e sistemático de normas jurídicas escritas e relativas a um amplo ramo de direito. Então, eu terei neste amplo ramo de direito. Qual o amplo ramo de direito que eu me refiro? Se eu falar do ramo do direito civil, então um amplo ramo do direito, que é o direito civil, né? Eu terei um conjunto orgânico, um conjunto organizado, sistematizado. Pessoal, quando eu falo de sistematizado, quando eu falo de organizado, né, eu digo que ele tem o quê? Base científica. Se ele tem base científica, ele tem método. Se ele tem método, tem uma metodologia. Essa metodologia científica, esse método científico é o que me leva a afirmar que o código, né, é um conjunto organizado e sistemático de normas jurídicas, né, porque ele se baseia no sistema metodológico e científico, né? É isto. Tranquilo? Vou ligar aqui o áudio aqui, né? Falhou. O código ele reúne em um só texto. Ó. Pronto, tá voltando, voltou. Vamos tentar aqui o áudio, o vídeo, aliás, o áudio voltou, o vídeo. Só mais um segundo. Acho que voltou, né? O áudio voltou, vamos ver o vídeo. Só mais um minuto. Vamos lá, né? Deixa eu tomar um cafezinho aqui, né? Cafezinho da lancheira aqui, ó. Só vem só café e leite, não vem chocolate não. Pronto. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, ó, o código reúne em um só texto. Enquanto não entra o vídeo, eu vou falando aqui, né? O código reúne em um só texto, disposições relativas a uma ordem de interesse. Pode abranger a quase totalidade de um ramo, como o Código Civil. Por que a quase totalidade de um ramo? Porque o objetivo é atingir a totalidade de um ramo civil. Toda a vida em sociedade civil deveria estar no Código Civil. Mas por conta dessas questões de mudanças usuais e costumeiras na sociedade, por conta dessas mudanças, por exemplo, da questão da homoafetividade, né, que nós temos na nossa sociedade e que não entrou no código, olha só, o código ele deve abranger toda a ordem civil, mas aí ficou de fora essa questão. Mas deveria estar lá, mas não está lá, mas futuramente vai entrar, né? É uma questão de tempo aí, da sociedade está, vamos dizer assim, eu não digo se adaptando, porque a sociedade já está adaptada, já existe esse precedente, né? É mais uma questão do estado de coisas adentrar ao meio político e eles elaborarem uma norma simples assim e regulamentar essa questão, né? Então o código reúne um só texto disposições relativas a uma ordem de interesse, pode abranger a quase totalidade de um ramo, como o Código Civil, ou agora a diferença, ou alcançar apenas uma parcela menor da ordem jurídica, como é a situação, por exemplo, de um Código Florestal. Eu tenho Código Civil? Tenho. Eu tenho Código Florestal? Tenho.
Essas questões de ambiente deveriam estar dentro do Código Civil? Deveriam, mas não está. Aí eles fazem um Código Florestal, que é para reunir toda a questão de meio ambiente em um Código Florestal, mas está lá no Código Florestal, mas, né, se separa com ramos: ramo civil, ramo ambiental, Código Florestal, um código menor, né? Mas não é a quantidade que identifica o código, né? Tanto faz se ele é pequeno, se ele é médio, ou se ele é médio, se ele é grande, né? Não é a quantidade. O que faz o código acontecer, né? O que faz o código existir é a função orgânica na sociedade, a organização metodológica, sistemática para a nossa sociedade, né? Então, o sistema de normas, né, elencados em um código, em uma codificação referente a um tema, referente a um ramo. Então, ramo civil, tudo referente à sociedade civil, Código Civil. Tudo referente a penas e delitos, Código Penal. Tudo referente a meio ambiente, Código Florestal. Então, temos os diversos tipos de código. Não entrou o vídeo ainda aqui. Estou achando que vou ter que dar uma parada, né? Ai. Acho que é isso mesmo.